Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje a lição de número 4, que tem como tema a degeneração da liderança sacerdotal. E você está no nosso canal Academia Teológica. Já se inscreva no nosso canal e já deixa o teu like positivo. Deus abençoe. Quero mandar um abraço a todos os irmãos de vários estados do Brasil que sempre nos mandam mensagens edificantes, nos incentivando a dar sequência a esta linda obra. E já pelos próximos dias nós já estamos preparando as nossas lives ao vivo. Nós vamos preparar um dia e eu quero divulgar para os irmãos e convidar os irmãos para estudar comigo a lição ao vivo. Nós vamos fazer uma live ao vivo, você vai poder conversar comigo na hora para tirar as tuas dúvidas aqui no site www.academiateologica.com.br e aqui no site também que você encontra o livro. Lembrando aos irmãos que nós estamos vendendo o livro Para Dar Razão da Nossa Fé, é um livro digital, irmãos. O livro impresso a gente está vendendo aqui na minha cidade, nas livrarias. Eu não ofereci o livro impresso para os irmãos porque tem toda uma questão de correios, vai aumentar o custo do livro e nós não temos hoje essa disponibilidade de estar indo no correio para mandar para os irmãos. Então a gente ofereceu uma maneira bem fácil dos irmãos adquirir o livro. Você pode hoje, a grande maioria das pessoas lê no tablet, no computador, no celular. Eu até aconselho que você faça uma cópia dele e deixe no teu celular. Porque esse livro é muito bom quando você estiver na rua, no ponto de ônibus, no metrô, no trem, no ônibus, no carro, e alguém perguntar para você, será que Jesus é Deus? Aí você já abre na hora aqui, já mostra os versículos, mostra os assuntos. Será que o Espírito Santo existe? Será que o Espírito Santo realmente ele está na terra? Será que ele é uma pessoa? Aí você já abre o celular e já mostra, fica bem fácil. Então é um livro digital. E eu lembrando aqui, todos os irmãos que estão lendo, vários irmãos estão... Eu tinha um testemunho, agora já tem mais testemunhos. Pessoas estão me procurando dizendo, pastor, tive um renovo espiritual lendo sobre o Espírito Santo na pesquisa doutrinária que o senhor fez no livro Para Dar Razão da Nossa Fé. São mais de 300 versículos, irmãos, e eu coloco muitos versículos para você conhecer, ter intimidade com o Espírito Santo. E os irmãos estão sendo renovados e sendo abençoados. Então, quer ter prosperidade de verdade? Tenha intimidade com o Espírito Santo. Se você conhecer ele pela Bíblia, se você se encher da Bíblia, você se enche do Espírito Santo. E se enchendo do Espírito Santo, você recebe toda a prosperidade que ele tem para te dar. Por isso adquira, Para Dar Razão da Nossa Fé. Então nós temos aqui a nossa lição de número 4. E hoje a lição vai falar, irmãos, que nós temos que ter uma vida santa e não pecar. Porque todo pecado, principalmente em se tratando da obra de Deus, que são coisas muito sagradas, todo pecado gera consequências. Todo pecado gera consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E hoje nós vamos aprender aqui e ver as consequências terríveis que vieram sobre a casa de Eli, sobre o sacerdócio de Eli, a descendência de Eli, os filhos de Eli. E foi lamentável, lamentável mesmo, porque Deus deu a chance. Deus falou com ele, Deus sempre fala, vamos aprender hoje na lição, Deus sempre avisa alguém antes de executar um juízo na vida dessa pessoa. E nós sabemos que Deus, ele corrige, ele açoita aqueles que ele ama, mas tem muitas pessoas que entram por um caminho sem volta, não se arrependem. É um processo. Ele vai entristecendo o Espírito Santo, depois ele extingue o Espírito Santo e depois ele pode blasfemar contra o Espírito Santo. E se chegar nesse ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. A pessoa vai perder a vida eterna. Mas tudo começa com a prática do pecado. Vamos aprender hoje aqui qual a diferença de pecado voluntário, pecado involuntário, as consequências do pecado involuntário, do pecado voluntário. Nós vamos ver aqui que os filhos de Eli, eles pecavam voluntariamente, conscientemente, sentiam prazer no pecado. E foi inevitável. Deus até falou, não houve nenhuma reação por parte deles de se arrepender, de voltar atrás, e o juízo foi inevitável. Então nós vamos aprender que a obra de Deus é muito sagrada e jamais qualquer obreiro, qualquer membro deve brincar com a obra de Deus. As consequências são sérias. E é isso que a lição de número 4 vem trazendo aqui. A degeneração da liderança sacerdotal e, automaticamente, com a degeneração, vieram juízos da parte de Deus. Vamos lá? A primeira parte da lição
nos diz assim: a degeneração dos filhos de Eli. Primeiro tópico: quando não valorizamos o que Deus nos deu. Subsídio teológico: Eli, o sacerdote. Ele era descendente de Itamar, filho mais novo de Arão, conforme 1 Crônicas 24:3. O sacerdócio havia sido degradado devido a excessos de imoralidade nos dias de Eli e seus filhos, que eram degenerados. Então, a imoralidade era excessiva naquela época. Todavia, parece que o próprio Eli era homem bom e sincero. É o que comenta John Gill, em Locke. Ele considerou as palavras de Eli, quando fala acerca dos filhos dele, fala com os filhos dele, palavras demais gentis e brandas, se levarmos em conta a ofensa da qual eles eram culpados. Vamos analisar aqui aonde foi que Eli errou. Vamos analisar. Mas nenhuma palavra teria feito diferença. Os rapazes estavam bem obstinados mesmo. Provavelmente o sumo sacerdote possuía sim autoridade. Vários comentaristas comentam isso, falam isso. O sacerdote Eli tinha autoridade para determinar a execução deles. Mas estava moralmente fraco, Eli. Demais para fazer isso, e continuava a amar os filhos renegados. Ele tinha autoridade para expulsá-los imediatamente do lugar, ímpios e sem proveito como eram. Mas isso ele não queria fazer. É o que comenta o Dr. Champlin na página 1134 do livro Comentário Bíblico do Antigo Testamento. Foi por isso que o próprio Deus, por meio do profeta desconhecido, disse a Eli que este desprezava ao Senhor. Tem uma expressão bíblica que diz, dás coice. Por que dás coice na oferta do Senhor? Está lá em 1 Samuel 2:29. E Eli amava mais os filhos do que o Senhor. Então, nesse primeiro tópico aqui, a degeneração dos filhos de Eli. Os filhos estavam corrompidos, mas quando não valorizamos o que Deus nos deu. Eli, não só os filhos deixaram de valorizar. O próprio sacerdote Eli, se alguém perguntar onde é que Eli errou, Eli parecia ser um homem sincero, ser um homem que obedecia a Deus, porém ele errou porque ele tinha autoridade de proibir os filhos dele de entrar no tabernáculo e continuar fazendo o que estavam fazendo. Ele poderia ter chamado, fiz várias pesquisas sobre isso, ele poderia ter chamado os anciões das tribos, ele poderia, como sumo sacerdote, que na época ele era o sumo sacerdote, ele poderia ter proibido os filhos de pisar no tabernáculo, ele poderia ter mandado até matar os filhos, para ficar um exemplo, mas ele foi conivente. Toda pessoa que ela é conivente com o pecado, ela acaba se tornando culpada junto. Por isso que o profeta desconhecido acaba colocando a culpa em Eli. Porque quando os filhos de Eli, eles faziam coisas terríveis, irmãos. A Bíblia diz que eles se aproveitavam do melhor das ofertas. Tinha todo um ritual, tinha que queimar a gordura primeiro. Não. Antes da carne assar, cozinhar, ele já ia lá. E outra coisa, eles não iam lá. Eles faziam outras pessoas pecarem. A Bíblia diz que eram os moços dos filhos de Eli que iam lá e diziam para os ofertantes, me dá essa carne aqui. Não, mas precisa cozinhar. Não. Antes que cozinhe, senão o sacerdote não vai receber. E além dos filhos deles, Ofni e Finés, pecarem, mandava os moços pecar. Isso ficou tão repugnante aos olhos do povo, mais à frente a gente vai ver que o próprio povo desconsiderava, não queria mais nem ofertar, zombava das ofertas, zombava do tabernáculo, zombava dos sacrifícios, zombava dos filhos de Eli, rejeitavam os sacrifícios e se voltaram muitos aos ídolos. Então era grave. Eli poderia ter evitado tudo isso, ter dito, não, meus filhos, chega, vocês não vão continuar dessa forma. Mas Eli não fez. Então é exatamente aí que ele acaba se tornando também cúmplice e responsável por todo o escândalo que aconteceu e também o mal que sobreveio. Eli deveria ter valorizado a santidade e a honra do Senhor mais do que os filhos.
É nesse ponto aqui que a Bíblia é clara. Quem não deixar pai, mãe, não é digno de mim. Quando chega ao ponto de um familiar escolher, porque a Bíblia chama os filhos de Eli de filhos de Belial. A palavra Belial, alguns teólogos até acreditam que naquela época não tinha essa conotação, mas pode até ser que tinha. Mas nós sabemos que hoje ela está relacionada intimamente com a palavra Satã. Então eles eram filhos de Satã, filhos de Belial. E quando um familiar se torna um seguidor de Satanás, nós não podemos ser indiferente à santidade de Deus e à honra que pertence ao Senhor. Nós temos que defendê-la, com a vida, se for o caso. E optar em escolher a santidade de Deus, a santidade das coisas de Deus, do reino de Deus, e aborrecer, mesmo que seja um familiar. Freá-los, pará-los, censurá-los, proibi-los de avançar, corrigi-los, discipliná-los. E Eli não fez nada. Então, ele não valorizou, tanto Eli como seus filhos não valorizaram a santidade e a honra que se deve dar a Deus. Então, Eli poderia ter feito isso e não fez. E deixou a coisa crescer. A coisa evoluiu. Agora vejam bem que a coisa vai evoluindo. Aqui você vê uma imagem no slide, ele teve uma morte desonrosa, sabe? De forma desonrada. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Isso foi terrível. No mundo antigo, naquela época, os líderes ficavam na entrada dos caminhos, das cidades, sentados em cadeiras sem encosto, ou eles se encostavam num pilar, se encostavam numa coluna, se encostavam numa pedra, e ficavam ali para julgar o povo, para observar as causas, ouvir as causas. E ele estava ali a trabalho. E ele já estava muito gordo, e a Bíblia faz questão de dizer que Eli era muito gordo. Alguns teólogos comentam, historiadores, que ele até comia. É bem provável que ele comia demais os sacrifícios que o povo ia levar lá, e os filhos dele mandavam pegar o melhor, do jeito que eles queriam, ameaçava as pessoas: se você não entregar esse pedaço aqui, porque tinha os pedacinhos certos, irmãos, que eles deveriam comer. Mas depois de um ritual, tinha que ser queimada a gordura primeiro, tinha que ser cozinhado. E não, chegava lá com gordura, outros pedaços, melhor do sacrifício, ainda dá pra cá. A pessoa questionava: não, se você não der, nós vamos tomar a força. Nós vamos até te disciplinar, te corrigir. E no Oriente eles eram radical, irmãos. Nós estávamos lá na Igreja da Natividade, em Jerusalém, em Belém, e ali é de domínio católico. Ali a guia falou para nós que eles brigam lá dentro. Cabo de vassoura pega e não alivia. Se fizer coisa errada lá dentro, eles surram. O povo oriental é muito radical nessas questões. E aí nós estamos vendo aqui já na época de 1.200 anos antes de Cristo, há 3.200 anos atrás. Já o sacerdote ali, os moços dos sacerdotes, que Eli era o sumo sacerdote, os filhos dele trabalhavam também no tabernáculo, e os moços também eram auxiliares. E lá e ameaçavam: nós vamos surrar, nós vamos bater, nós vamos tirar a força. Está desrespeitando o que é sagrado, está desrespeitando o sacerdote. E ameaçavam. E de tanta comida que pegavam, alguns historiadores comentam que é bem provável que Eli ajudava a comer. E a Bíblia faz questão de dizer que ele já estava muito gordo. Não era comum os sacerdotes serem gordos demais. Não era. Tá? Provavelmente Eli se tornou também um comilão. É lamentável, a Bíblia chama ele de gordo. Aí caiu para trás, quebrou o pescoço, uma morte desonrada. Então, isso tudo foi acontecendo. Agora, o tópico 2. Fazendo uma troca. O que eles trocaram aqui? Trocaram o que era sagrado pelas carnalidades, irmãos. Foram seduzidos pelas carnalidades. Subsídio teológico. Ofni e Finéias tinham deveres sacerdotais. É verdade, que cumpriam em Siló. Mas não eram sacerdotes do Senhor em seus corações. É aqui que está o problema. O povo, observando os abusos praticados por aqueles 2 homens ímpios, acabou desprezando, está na Bíblia isso, o próprio ofício sacerdotal e o culto. O povo desprezava, desrespeitava, desonrava por causa dos filhos de Eli. De fato, o sacerdócio chegou a ficar
tão corrompido que passou a ser alvo de zombarias. O próprio povo zombava. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Está na Bíblia. Ofni e Finéias trocaram o temor e a fidelidade pelas carnalidades. Dessa forma, a Bíblia os chama de filhos de Belial ou agentes de Satã. Está lá em 1 Samuel 2 e 12. Então a gente vê aqui que eles trocaram o temor do Senhor, a obediência do Senhor, pelas carnalidades e os prazeres. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que eles eram filhos de Belial, filhos de Satã. Então, o pai deveria ter proibido: não, vocês não querem o Senhor, o reino de Deus é sagrado, a obra de Deus é santa, nós temos que ter exemplo. O pai deveria ter feito isso, não fez. Os filhos abusaram mesmo, ficaram extremamente confiados numa religiosidade. Eles cumpriam os rituais, mas no coração não eram sacerdotes que temiam a Deus, que queriam honrar a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de muitas pessoas achar que estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade não estão. Por quê? Porque fazer a obra de Deus, irmãos, não é só cumprir um ritual. Você precisa temer a Deus, as pessoas precisam temer a Deus, respeitar o que é sagrado, honrar a palavra de Deus, honrar a casa do Senhor, ter reverência com as coisas de Deus, temor com as coisas de Deus, honrar o ministério, respeitar os líderes que Deus levanta, respeitar a Bíblia, respeitar a palavra, amar o semelhante, respeitar o próximo, respeitar a fé do próximo, não abusar e não se aproveitar da fé do próximo. Agora, esses dias, irmãos, teve um rapaz que chegou para mim e disse: pastor, o senhor vai lá fazer uma oração no meu estabelecimento, pastor? Daí eu lhe pago, pastor. Digo: não, meu filho, o que é isso? Por que me pagar, meu filho? Ninguém pode cobrar fazer uma oração. Então ele quis me pagar. Tenho certeza que por esse mundo afora, por esse Brasil afora, tem pessoas que iriam pegar esse dinheiro. Iriam pegar, não pode cobrar uma oração. E eu tive a triste infelicidade aqui na minha cidade. Minha cidade não é uma cidade muito grande, não, irmãos. Tem aproximadamente 200 mil habitantes, não chega a 200 mil. É considerado uma cidade pequena. A cidade grande no Brasil é acima de 500 mil habitantes. Então, é aqui o interior do sul. Né? E teve uma pessoa que passou aqui para minha cidade que cobrava para fazer oração. Abuso na fé das pessoas. Os filhos de Ofni e Finéias abusavam da boa vontade do povo de levar coisas boas para o tabernáculo. Não era para eles. Então hoje as pessoas abusam com o pretexto de que estão fazendo a obra de Deus, mas isso não é fazer a obra de Deus. Isso é usar de corrupção. O apóstolo Paulo disse: farão negócio de vós, exploradores da fé, não pensam. Tem pessoas que tiram do pobre e não pensam nas necessidades dos mais carentes, se aproveitam. Então tudo isso estava acontecendo e nos dias de hoje está acontecendo. E nós estamos aprendendo com a Bíblia que isso não é fazer a obra de Deus. A obra de Deus jamais deve ser feita para benefício próprio, para abusos nessa área. E era o que estava acontecendo com os filhos de Eli. Fizeram uma troca. Eles trocaram os benefícios terrenos pela honra da obra de Deus. Isso jamais deve ser trocado. Jamais. Eles deveriam ter sido tementes a Deus, respeitar o sacrifício, respeitar as ordenanças, não abusar do povo, não pensar em si próprio. A Bíblia diz que vinha após mim, Jesus falando: negue-se a si mesmo. Eles deveriam ser humildes, pensar no povo, não querer benefício próprio. Então, era isso que estava acontecendo. Terceiro tópico: as consequências para quem peca contra Deus. Subsídio teológico. Aqueles homens ímpios sofreram uma morte violenta, porquanto haviam corrompido o próprio lugar santo e escandalizado todo o povo. Em 1 Samuel 2, 27 ao 36, a Bíblia mostra-nos que a casa de Eli estava condenada devido a seus muitos e grandes abusos. As consequências sempre virão. Nós estamos vendo aqui Eli, Ofni e Finéias
Eli foi negligente. Deveria ter censurado e não fez. Honrou mais os filhos. O profeta desconhecido chega, você dá coice no sacrifício. Isso era uma expressão antiga. Era o mesmo que você pegar um boi, criar ele, cuidar dele, dar comida para ele, tratar com carinho. Daqui a pouco esse boi pisoteia você. Pô, não é justo. E aí Deus cuidou do sacerdote, cuidou dos filhos, eles tinham do bom e do melhor, e eles abusavam sem temor. Era como se estivesse não valorizando tudo que Deus fez, desrespeitando Deus abertamente, assim como um animal que o dono criava, fazia de tudo. Isso aqui é um provérbio antigo, tá? Estou explicando o texto ali de dar coice, que você vai encontrar na Bíblia. Um provérbio antigo, você cuidava do animal e o animal te pisoteava. Deus estava dizendo, eu cuido de vocês e vocês estão me pisoteando? O que vocês estão fazendo? Isso foi falado para Eli. Busque na Bíblia aqui, vou mostrar para os irmãos. Vou puxar aqui. Você vai encontrar Ofni e Finéias, os 2 homens ímpios, acabou. Logo no início, no capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, você vai encontrar a expressão dar coice. E aí você vai entender que o mesmo que um animal fazia, ingrato com o seu dono, Ofni, Finéias e Eli estavam fazendo. Então, quando eles resolvem desonrar, desrespeitar, aí Deus foi avisando e executou juízo sobre eles. Inevitável, inevitável. As consequências vêm. Nós temos aqui a segunda parte da lição, a sentença do juízo de Deus. A lição ela vem tratando aqui tanto a primeira parte como a segunda parte e a terceira parte, só mostrando o lado negativo de desobedecer a Deus, principalmente se tratando da obra de Deus. Então vejam bem, a experiência profética de Samuel. Vamos analisar algo aqui, subsídio teológico. A experiência vivida por Samuel revela que Deus entra em ação como e quando Ele quer. É isso que vai acontecer, viu? Deus resolve fazer alguma coisa, Ele faz. A Bíblia registra que eram dias onde não havia visão manifesta. Não havia. 1 Samuel 3:1. Dessa forma, o povo fazia o que queria, está na Bíblia, e vivia em abominações. Era necessário que Deus operasse uma obra de restauração, mas era preciso corrigir os desobedientes. Por isso a Bíblia registra que Deus avisa Samuel acerca de algo que faria, e isso iria tinir os ouvidos de muitos. Está lá em 1 Samuel 3:11. Deus falou, vou fazer algo que vai tinir os ouvidos. Portanto, entendemos que a experiência de Samuel com Deus marcou o início do juízo e da restauração operada por Deus. Deus sempre avisa antes de corrigir. Bem-aventurado quem se arrepende diante do aviso de Deus. Conforme Mateus 3:2. João Batista diz, arrependei-vos e convertei-vos e produzi fruto digno de arrependimento. Por quê? Porque o juízo vem. João Batista mesmo disse, o machado está no pé da raiz. O juízo já foi determinado por Deus na vida dos desobedientes. Ou a pessoa se arrepende e escapa do juízo, ou então já vai sofrer o juízo porque o juízo já foi ordenado. A expressão machado no pé da raiz significa que o juízo já foi determinado por Deus. Então a pessoa tem que se arrepender. E nessa época aqui, quando Deus falou com Samuel, isso marca o início do processo de restauração. Só que para Deus restaurar, era necessário primeiro disciplinar. Sabe quantas pessoas Deus disciplinou depois que ele falou com Samuel? Morreram 34.000 hebreus. O próprio Deus permitiu a morte deles. Não era só Eli, não era só Ofni e Finéias que precisavam de correção. As tribos estavam corrompidas. E a Bíblia diz que Deus, foi o próprio Samuel, a Bíblia não fala que foi Deus que mandou, mas a Bíblia diz que Deus vinha falando, começou a falar com Samuel, em seguida Samuel já manda o povo para uma batalha. Morreram 4.000 pessoas do povo naquela batalha. Depois Deus manda Samuel falar para o povo ir para a batalha de novo. Eles foram para a batalha, morreu 30.000 hebreus
naquela batalha. E foi nessa última batalha que roubaram a arca, mataram Ofni e Finéias, deram a notícia para Eli e ele acabou morrendo também. Então foi o juízo de Deus. Como que começou isso? Quando Deus falou com Samuel. Então a experiência profética de Samuel marca o início da restauração operada por Deus. Só que a primeira coisa que Deus fez para restaurar foi disciplinar. Então fica o exemplo para nós nos dias de hoje. Todo lugar que precisa de um avivamento, de uma restauração, você pode ter certeza. Deus vai fazer algo que vai tinir os ouvidos das pessoas. Tanto entre o povo dele, como entre os ímpios. Aqui mais propriamente, essa palavra tinir os ouvidos tinha dois cumprimentos, né? Tanto entre o povo hebreu, como depois na batalha final com os filisteus, que Deus fez um estampido, provavelmente um trovão, e a Bíblia diz que os filisteus foram soterrados, aterrados com aquele trovão, com aquele estampido. Foram mortos. Então isso foi grande. Mas aqui então a sentença do juízo de Deus começa com a experiência de Samuel. Foi Deus que começou o processo da mudança. Sentença pronunciada, slide 6. Subsídio teológico. O fato de Deus ter avisado Eli por 2 vezes revela que Deus ofereceu a chance de arrependimento e mudança para a casa de Eli. Deus é Deus misericordioso, irmãos. Notemos que Deus fala no capítulo 2, versículo 27, pela primeira vez. A Bíblia não registra uma mudança na postura de Eli em relação a disciplinar seus filhos. Então, ali no capítulo 2, versículo 27, Deus fala com Eli. Não há mudança nenhuma na postura dele. Aí, em outro dia, diz a Bíblia, Deus usa Samuel para avisá-lo. Em 1 Samuel 3:17, já no capítulo 3. E novamente a Bíblia não registra um arrependimento e humilhação por parte de Eli. Note a diferença, irmãos. Olha aqui para o irmão Rodrigo. Quando Deus usa Natã para falar com Davi, Davi era o rei, se humilha, se joga no chão, se humilha, pede a misericórdia. Eli não fez nada disso. Deveria ter se humilhado. Deveria ter buscado de Deus um perdão, uma restauração por meio da humilhação. A Bíblia não registra nada disso. Registra uma indiferença por parte dele ainda. E novamente a Bíblia não registra um arrependimento e humilhação por parte de Eli. Visto que Deus, em sua onisciência, sabia da maldade e falta de arrependimento dos filhos de Eli, que está registrado lá em 1 Samuel 2:25, e da indiferença do velho sacerdote, que está em 1 Samuel 3:18, foi irreversível o juízo que eles sofreram. Então, Deus sempre avisa, irmãos. A gente lê a Bíblia e parece que não percebe assim, de imediato. Mas Deus fala com Eli no capítulo 2. Não há uma reação da parte dele. Deus fala com Samuel, avisa o sacerdote novo. Ele diz, então é o Senhor falando, Deus faça o que achar melhor. Não demonstrou arrependimento, não pede. Era no mínimo para dizer, Samuel, ofereça sacrifício por mim. Interceda a Deus por mim. Eu me humilho. Eu devia ter corrigido os meus filhos, disciplinado os meus filhos, proibido eles de fazer isso. E eu não fiz. E por causa disso, o povo está corrompido, porque virou um descaso, irmãos. O nosso pastor presidente sempre fala aqui, nós temos que honrar o ministério, jamais ficar falando mal de pastor, falar mal de ministério, falar mal dos obreiros, jamais. Por quê? Se a gente não honrar o ministério, nós estamos desonrando nós mesmos. O povo não vai mais respeitar. Por isso que está banalizado hoje o nome pastor. Porque muitos que são pastor não valorizaram a chamada. Deram escândalos. Deixaram assim a vida ministerial, levaram de qualquer forma. Sem valor nenhum. Sem nobreza, sem respeito. Aí o povo olha, entre eles mesmos não há respeito. Leva a obra de Deus de qualquer jeito. Por que nós, o povo, vamos respeitar? Por que nós, o povo, vamos honrar o ministério? Se eles mesmos não têm temor a Deus. Então a gente tem o maior cuidado para ter uma conduta ilibada, para ter uma conduta temente. Aquilo que Paulo diz para Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. E aí o povo todo naquela época, as tribos, não estavam nem aí para a obra de Deus. Por quê? Porque os próprios sacerdotes escandalizavam, irmãos. A Bíblia mostra que eles pegavam mulheres. Porque tinha mulheres, alguns historiadores até comentam que tinha mulheres que trabalhavam na porta, na entrada do tabernáculo. Algum tipo de trabalho.
Nós vimos a Bíblia falando isso, mulheres que traziam pendentes e ofertas e ficavam na porta do tabernáculo. E a princípio tinha mulheres que se envolviam na porta do tabernáculo lá de fora. E alguns historiadores comentam que essas mulheres, eles seduziam essas mulheres, traziam para dentro do pátio e se prostituíam com ela. E alguns historiadores até comentam que é possível que eram feitos rituais a deuses pagãos, rituais de sexo dentro do tabernáculo. Era muita abominação que estava acontecendo ali. Aí imagina o povo olhando isso. Vamos respeitar esse tabernáculo aí? Por isso que o povo se voltou para os ídolos. Porque havia, com certeza, muito mais reverência. A Bíblia mesmo diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Havia mais, com certeza deveria ter mais temor e reverência por parte dos súditos, dos ídolos dos povos pagãos naquela época, do que estava acontecendo no tabernáculo de Deus. E aí, então, o povo abandonou. Por isso que a sentença foi anunciada e o juízo foi irreversível. Irreversível. Então, nós vemos aqui o terceiro tópico. Olha só a desgraça, irmãos. No slide 7. Olha a desgraça que veio naquela família. Isso aqui são versículos, irmãos, que a lição não traz, tá? Por isso eu quero que baixe os slides para você pesquisar e entender bem. Tem bastante coisa ali que a lição não traz. Subsídio teológico. Em 1 Samuel 14, 3... Em 1 Samuel 22, versículo 11, versículo 16, 18 e 19, e também em 1 Reis, capítulo 2, versículo 27, aparecem os textos que mostram a descendência de Eli, sendo alvo da justiça de Deus. Vejamos as consequências que Eli e sua família sofreram. Letra A. Eli foi repreendido pelo Senhor através do profeta anônimo. Isso foi uma vergonha. Uma vergonha. E é isso que a gente entende que o ministério do profeta é isso mesmo. Precisa executar juízo e autoridade. Quando abençoar, abençoar, mas quando pronunciar juízo, realmente vai acontecer. A palavra do profeta se cumpre. Letra B. Eli foi avisado da morte de seus filhos. Pensa a tristeza de um pai. Você que é pai que me ouve dizer assim, os teus filhos vão morrer por causa disso. Olha a tristeza que vem no coração. Tudo isso foi juízo. Letra C. Eli foi avisado da destruição da sua descendência, não foi só dos filhos. O profeta anônimo no capítulo 2 diz, olha, vai ser cortado o braço da tua descendência. O sacerdócio vai ser tirado. Isso é uma desonra tremenda. Letra D, Eli teve uma morte em desonra. Estava sentado, gordo, levou um susto gigante, uma decepção gigante com a morte dos filhos e o saqueamento da arca, os filisteus roubaram a arca, que ele quase que teve um desmaio, caiu para trás, quebrou o pescoço numa morte desonrosa. Letra E. Os filhos de Eli morreram no mesmo dia em desonra. Há quem diga que o sofrimento deles foi muito grande, porque os filisteus eram cruéis. Cruéis com os líderes das tribos e cruéis com os sacerdotes dos deuses que eles pegavam, porque o deus deles era Dagon. Então, quem é o sacerdote desse Deus Jeová aí? São esses aqui. Então trago para cá. E eles judiavam, faziam coisas terríveis. Então há quem diga que tiveram uma morte terrível. Letra F. A esposa de Finéias perdeu o esposo, perdeu o cunhado, perdeu o sogro e morreu maldizendo o filho e sem poder criá-lo. Olha que desgraça na vida dessa mulher, que fazia parte da família. E ela morreu maldizendo o filho. Meu filho vai se chamar Icabô. Foi-se a glória de Israel. E colocou uma marca negativa pro resto da vida na vida do menino. Que quando falavam para ele, lembravam, por causa dos teus pais, que Israel perdeu a glória naquela época. O teu nome já é isso, foi-se a glória de Israel. Olha a maldição que ela lançou no filho. Letra G. A descendência de Eli foi morta e substituída no sacerdócio. Todos eles. Leia os textos que eu li no início ali, que você vai ver que numa só vez morreu 85 profetas da descendência de Eli. Misericórdia. Tudo isso aconteceu devido à negligência, primeiramente de Eli, que tinha que ter proibido os filhos de continuar fazendo o que estava fazendo, e o desrespeito à vontade do Senhor e à sua obra, mais propriamente dito pelo Ofni e Finéias. Por isso a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso colherá. Gálatas 6 e 7. Terrível. Eu coloquei no slide aqui, você vê dois homens ali,
nesse momento ali, ó, vida boa, não vai acontecer nada, estamos aqui lucrando, né? Tirando o melhor do povo, numa posição de conforto, o povo está aí sofrendo, nós estamos aqui só comendo, bebendo, engordando, somos privilegiados. Nem sabia que em breve o juízo severo da parte de Deus caiu sobre eles. E é o que vai acontecer no Apocalipse, irmãos. A Bíblia diz que Deus vai pisar o lagar na grande tribulação. Os filhos de Eli não imaginavam que logo seriam esmagados pelo juízo de Deus. E é o que vai acontecer na grande tribulação. Então é o que a Bíblia diz, irmãos. Deus entrega a operação do erro, mas o juízo vem. Tá? Então aqui a desgraça da família de Eli. Fica o alerta para nós, irmãos. Jamais desrespeitar as coisas de Deus. Principalmente se Deus colocou nas mãos uma liderança, uma atividade na sua obra. Não desrespeite, não decoice na obra de Deus, não seja ingrato, não murmure das coisas de Deus, porque Deus está no controle e a Bíblia diz que Ele é vingador. Olha o que o Espírito Santo está falando, irmãos. Tem muita gente brincando com a obra de Deus nos dias de hoje, murmurando da obra de Deus, murmurando do que é sagrado, batendo no que é sagrado, e Deus é vingador. Então é o que Deus está falando esse final de semana conosco. A terceira parte, as consequências do pecado. Nós temos aqui o primeiro tópico e o segundo tópico. O preço do pecado e também os males da falta de repreensão. E nós temos aqui também os pecados deliberados. Eu vou acrescentar aqui, irmãos, o terceiro tópico que faz parte, está junto aqui também. Só não coloquei o título ali. Os pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Mas antes de baixar os slides, já vai estar corrigido para os irmãos aqui. O terceiro tópico está junto aqui nesse terceiro slide. Subsídio teológico. Sabemos que pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Ou, quem não acerta a vontade de Deus, erra e comete pecado. Então, pecado é não acertar a vontade de Deus. Por isso que nós temos que conhecer a vontade de Deus. É impossível agradar a Deus se não ler a Bíblia. Tá? Em outras palavras. Vamos lá. Todo pecado tem suas consequências. Seja os pecados voluntários ou involuntários. Os pecados por ignorância ou involuntários, conforme Levítico 4:2, em algumas traduções você vai lá ver em Levítico 4:2 está escrito erro. Essa palavra erro ali fala de pecado involuntário. Tá? E também Levítico 5:17. Tem um peso de juízo menor que os pecados voluntários, conforme Levítico 6:2, que fala da oferta de pecado para os pecados voluntários. Mesmo na época da graça, quem pecar involuntariamente, sem sentir prazer no pecado, deve confessar e se arrepender a fim de ser perdoado. Mesmo na época da graça, com pecados involuntários, conforme 1 João 2:9. Já para quem tem prazer no pecado, na transgressão, e não teme o juízo de Deus, pode blasfemar contra o Espírito Santo e jamais ser iluminado novamente para arrependimento. Isso está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Também Mateus 12:31, fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. E também Mateus 3:7. Todos os filhos de Deus, sejam eles líderes ou não, devem aborrecer ao pecado, amar a vontade de Deus e jamais sentir prazer na mentira e na iniquidade, conforme Apocalipse 22:15. Somente assim poderemos reinar para sempre com o Senhor Jesus no reino de Deus, conforme Apocalipse 22:5. Essa última parte da lição aqui, consequências do pecado, que mostra aqui o preço do pecado, os males da falta de repreensão e pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Nós vimos aqui, irmãos, existe uma diferença entre pecado voluntário e o involuntário. O voluntário, ele é pertinente à condição de sermos seres humanos. O pecado original colocou toda a raça humana debaixo do pecado, a carne se inclina para o pecado e a pessoa vai pecar constantemente. Aquilo que a Bíblia diz, quem diz que não tem pecado, já está pecando. João falou sobre isso. Então, a pessoa peca involuntariamente, mas se ela não tiver prazer nisso, se ela se arrepender, se ela se compungir, se entristecer com isso, dizer, eu não quero fazer isso, Senhor, me perdoa, eu não tenho prazer nisso, eu quero mudar, me aperfeiçoa, então é um pecado involuntário que Deus perdoa diante do arrependimento.
Tanto no Antigo Testamento, em Levítico 4:2, quando a pessoa ia oferecer o sacrifício pelo pecado involuntário, ela estava demonstrando arrependimento, ela é perdoada. Agora, o pecado voluntário, irmãos, já não é apenas pecado. Ele se transforma em transgressão. A transgressão é você saber que não pode errar, que não deve errar. Por isso que a Bíblia diz, o bem que a gente sabe que deve fazer não faz, vai cometer o pecado. Então a transgressão é você conhecer e sentir prazer em fazer errado. Aí você só não peca, você transgride. E o peso para quem transgride do juízo é maior. E essa pessoa que transgride voluntariamente, peca voluntariamente, sente prazer no pecado, sabe que é errado e não tem temor, ela vai começar a entristecer o Espírito Santo, em seguida ela vai extinguir o Espírito Santo e, em último lugar, ela vai blasfemar contra o Espírito Santo. E a hora que ela chegar a blasfemar, aí não tem mais perdão, porque o Espírito Santo é a última pessoa que vem ao mundo para interceder pelo ser humano. Por que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a última pessoa a interceder pelo ser humano, da divindade celeste. Se rejeitar a intercessão do Espírito Santo, blasfemar contra ele, blasfêmia é afronta aberta ao Espírito Santo. Afrontá-lo abertamente. E não só a pessoa do Espírito Santo, mas aquilo que pertence ao Espírito Santo. Inclusive a obra do Espírito Santo, que é a igreja na terra. Tá? Os ministérios, as lideranças, aquilo que é sagrado pertence ao Espírito Santo. Se você se levantar abertamente murmurando, falando mal, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque a igreja é dele. Foi ele que edificou a igreja, que inaugurou a ação da igreja na terra no dia de Pentecostes. Foi ele que criou os departamentos, ele criou o departamento, ele criou a hierarquia, estabeleceu diáconos, evangelistas, ele criou departamentos, criou o departamento de missão, assistência social. Ele é o mentor da igreja. Adquira o meu livro Para Dar Razão da Nossa Fé, que você vai ver ele todas as vezes que o Espírito Santo aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Do início ao fim, ele vai conduzindo a igreja. Então, se levantar contra isso, é se levantar contra o Espírito Santo, tudo é dele. Paulo disse assim, eu fui blasfemo. A palavra que Paulo usa, blasfemo, é a mesma palavra de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Paulo foi blasfemo contra quem? Ele criticava os crentes, criticava a obra que os crentes executavam, a igreja. E aí Jesus disse, você se levanta contra mim, você persegue a mim. E Paulo diz, eu fui blasfemo. Então note que se você se levantar contra a obra, desrespeitar a obra, desrespeitar os líderes, desrespeitar o que é sagrado, a pessoa está abertamente afrontando o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Quantos que estão por aí que não conseguem mais se levantar para fazer a obra de Deus? Porque se levantaram contra a obra. Eu conheci um irmão, conheci aqui em Lages, ele falou assim para mim, eu tocava na igreja, e um dia o pastor me chamou a atenção, pediu para mim fazer algo, e eu fiquei com raiva, peguei a guitarra de cima do púlpito e joguei no chão, na frente de todo mundo. Eu peguei a guitarra e joguei no chão, nos pés do pastor. Ele falou isso para mim, porque ele agora, eu nunca mais vi, ele era andarilho, mendigo. Um dia eu tirei ele do frio, ele ia morrer congelado, estava na porta da igreja. Levei para minha casa, eu não conhecia ele. Depois ele me contou a história dele. Aquela noite ele ia morrer. Porque aqui na minha cidade tem noites frias no inverno, já teve várias pessoas que morreram congelado, hipotermia. E ele ia morrer naquela noite. Levei para casa e ele me contou a história dele. Pastor, eu sou desviado, estou na rua. Daí eu falei, o que aconteceu com o teu braço? Ele tem o braço assim, o bracinho torto assim, não mexe mais, bem seco, assim, bem mirrado. Ele disse, não, pastor, eu tocava guitarra na igreja. Um dia eu falei pro pastor, ele me chamou a atenção, foi algo que ele pediu, eu não respeitei, peguei a guitarra e joguei no chão. E aí saí da igreja. E num acidente de moto, aquele braço que eu tocava, eu perdi os movimentos. E nunca mais me endireitei. E aí nunca mais consegui levantar. E hoje estou morando na rua. E aí eu pedi misericórdia para Deus, orei por ele, e ele foi embora no outro dia, eu nunca mais vi. Aí eu fiquei pensando, o que é a pessoa se levantar contra a igreja, contra a obra de Deus? Ela acha que está se levantando contra o homem, mas ela se levanta contra o próprio Espírito Santo, que é o mentor da igreja. Então tem que tomar muito cuidado, porque as consequências do pecado, elas vêm. E o pecado voluntário, a transgressão, a afronta contra as coisas de Deus, é pior o peso do juízo. E nós chegamos à nossa conclusão. Eu coloquei aqui uma imagem linda, que diz assim, bem-aventurado todo aquele que ama e obedece a Deus, porque ele vai reinar com Deus e não será alvo jamais dos juízos de Deus. Aleluia! E nós chegamos ao final da lição de número 4. Então nós vimos aqui
a degeneração da liderança, né? A degeneração da liderança sacerdotal. Vimos aí o péssimo exemplo de Eli, que poderia ter disciplinado os filhos e não fez. Amou mais os filhos do que a Deus. Vimos aí os filhos de Belial, filhos de Satã, pecavam sentindo prazer no pecado. E vimos aí a tragédia que sobrevém sobre toda aquela família. Fica a lição para nós, irmãos. Vamos honrar a Deus, vamos amar a Deus, jamais sermos negligentes, desobedientes e sentir prazer no pecado, mas tendo esperança, obedecendo a Deus com alegria, para sermos alvo dos benefícios do reino de Deus e com ele ser feliz para sempre. Deixa o teu ok nesse vídeo, eu convido você domingo esteja na igreja para aprender a lição de número 4. Acesse aí o nosso site sempre, se inscreva, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.